seleção canarinha estreou nesse sábado contra o Marrocos e terminou a partida com um empate de 1-1. Quem também estreou no campeonato foram os outros dois países sedes, né? Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos ganharam de 4-1 do Paraguai. É isso, time bem acertadinho, fazendo um montão de jogada ensaiada. Já o Canadá empatou também por 1-1 com a Bósnia e Herzegovina. A gente vai falar sobre todos os detalhes de quem tem acompanhado tudinho de perto com o Robson Morelli. Robson, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Todas as manhãs a gente está falando com o Robson Morelli, que faz parte do Corneta Metrópolis, o nosso programa de Copa, que começa às 9h30 da manhã, mas antes o Morelli sempre vem dar uma palhinha aqui. Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia a todos. Hoje aqui em Nova York, uma ventania danada, ontem choveu um pouquinho, mas estamos aqui na rua para contar toda essa história de Copa do Mundo em Nova York, nos Estados Unidos. É isso, não tem como começar esse comecinho de semana aqui contigo sem falar da seleção brasileira, da estreia. Você já falou bastante aqui na programação do Metrópolis sobre isso, mas é o primeiro acorda que acontece depois da estreia, então a gente vai falar bastante. Estreou, pelo menos aquela ansiedade de começo passou, mas foi um jogo complexo, o Morelli, e terminou com 1-1. Melhor do que a gente ter perdido, porque começa com o Marrocos abrindo o placar, mas depois a gente consegue recuperar com muita categoria, com um golaço do Vini Júnior, né? Natália, amigos, bom dia a todos. Agora sim, o Brasil jogou mal, o Brasil jogou com muitas dificuldades. O Brasil fez um primeiro tempo ruim, muito nervoso, errando muitos passes. A gente viu tudo isso no dia do jogo. O que o Ancelotti agora tem que fazer é ver se ele vai mudar a equipe. Existe um clamor muito grande com os torcedores brasileiros, com quem a gente falou aqui em Nova York, para pedindo a entrada do atacante Endrick. O Thiago, né? O Thiago não foi bem, o Casemiro não foi bem, o Bruno Henrique não foi bem, o Rafinha não foi bem. Então a seleção teve muitas dificuldades para enfrentar, como você disse, o time mais forte do seu grupo, o Marrocos. O Marrocos jogou melhor do que o Brasil no primeiro tempo, o Brasil tentou equilibrar isso no segundo tempo, e o resultado 1-1 deixa as duas equipes bem na tabela, porque são as mais fortes. A Escócia ganhou, é verdade, está na frente desse grupo. Aliás, eu tenho um amigo escocês que comemorou demais essa vitória da Escócia, então ele está super confiante na classificação. Mas agora para frente, quem perder pontos para o Haiti, por exemplo, a próxima partida do Brasil, vai ficar ruim na chave. Se o Brasil perder pontos ou não fizer muitos gols no Haiti, pode ficar para trás dessa corrida, porque o Marrocos também vai jogar o Haiti. Então são duas equipes que a gente viu na estreia da seleção brasileira iguais, duas equipes que buscaram o resultado, mas o Brasil começou diferentemente do que todo mundo esperava. Começou fraco, começou ruim, começou um pouco bagunçado, errou demais. E todos os jogadores falaram, Natália, na zona mista, onde eles passam depois do jogo no estádio, falaram da estreia, da ansiedade, da responsabilidade, de alguns acertos que precisam ser feitos. Tudo que a gente viu durante a partida do sábado. Agora precisa trabalhar para isso, e precisa corrigir essas falhas que a gente viu em campo. Hoje tem um treino na parte da tarde, que é 17 horas aqui dos Estados Unidos, de Nova York, aberto 15 minutos para a imprensa apenas. E não tem nenhuma entrevista prevista até agora, nenhuma entrevista prevista para esta segunda-feira. O Brasil está concentrado e o Brasil, na voz do seu treinador, o Carlo Ancelotti, sabe que jogou mal e que precisa fazer alguns acertos do time para a sequência da Copa do Mundo. Como dizia o Zagallo, técnico da seleção, campeão do mundo, faltam 7 jogos, Natália. Exatamente. Caramba, como é grande o campeonato, né, Morelli? Agora, a gente não estreou bem, mas outras seleções fizeram bonito nas suas estreias. A Alemanha nem se fala, né? Repetiu o placar de 7-1. Felizmente não foi de novo com o Brasil, mas foi com o Curaçao, que foi a seleção estreante dessa edição que é a maior da história, tem 48 seleções. Curaçao nunca tinha jogado uma Copa na sua vida, já começou um pouco traumatizada, a gente sabe bem o que é perder da Alemanha de 7-1, é claro que não é a mesma coisa,
mas foi isso, o Morelli. E a Alemanha, desse jeito, passou o Brasil também no número de gols feitos, né? É a seleção mais artilheira da história das Copas. É claro, a Copa essa só está começando. O próprio Brasil pode ir muito bem contra o Haiti e fazer um montão de gol passando a Alemanha. A gente talvez possa ver aí, eu estou muito esperançosa, como você pode perceber, a gente tentando tirar esse posto da Alemanha nos próximos jogos. Mas o Brasil ainda é quem tem mais títulos e na Copa do Mundo, é isso que conta. Vale lembrar que a Alemanha, depois daquele 7-1 que deu no Brasil, a Alemanha caiu muito de rendimento, foi eliminada na primeira fase das outras Copas, então a Alemanha tenta se recuperar. Natália, eu acho que a gente vai encontrar muitas goleadas no caminho dessa Copa do Mundo. Justamente por causa dessa quantidade de equipes, algumas novatas. Curaçao, por exemplo, é uma equipe que está estreando em Copa do Mundo. Então, 7-1, como eles gostam desse 7-1, né? 7-1 é um resultado que já era um pouco esperado, goleada, né? Goleada. Agora, a Alemanha ainda está precisando se provar, é um time forte, é um time que leva toda a sua tradição para a Copa do Mundo. É mais ou menos como o Brasil. Quando a Alemanha chega no país sede, ela é sempre candidata a fazer alguma coisa diferente. E a gente viu nas últimas Copas, não nas duas últimas, mas anteriormente, a gente viu do que eles são capazes, né, os jogadores alemães. Agora, eu achei uma cena muito, muito bacana. Primeiro que o jogo empatou em 1-1 em algum momento, lá no comecinho, 1-1 para Curaçao, para a torcida de Curaçao. Foi bem legal isso, né? O empate em 1-1 com a Alemanha. Depois a Alemanha desembestou a fazer gols e aí chegou até os 7. Mas teve no final do jogo um momento de comunhão entre os jogadores das duas seleções, abraçados, agradecendo pela partida. Eu achei esse momento bem bacana numa Copa do Mundo. Os jogadores dos dois lados se abraçando depois de uma goleada de 7-1. E a torcida, né, Morelli, muito feliz, assim, mesmo quando depois que terminou o jogo. E mais também, né, Curaçao ficou ali até o final, não é que entregou o jogo. Isso também é dessas situações tão bonitas que a gente vê na Copa. Outra seleção que não entregou e conseguiu o empate foi Japão contra a Holanda. Esse talvez tenha sido o jogo, pelo menos para mim, assim, o mais divertido e alucinante de assistir. Aquele jogão que tudo pode acontecer a qualquer momento. O da Alemanha, quando o Curaçao fez o gol, a gente ficou assim, gente, o que está acontecendo? Mas beleza, depois foi o que era imaginado, uma goleada. Agora, da Holanda contra o Japão foi muito divertido de assistir, porque os japoneses ficaram ali até o fim, segurando e conseguiram marcar, terminou 2-2, jogão também. Jogão e o jogo frenético, né? Um jogo frenético, um jogo das duas equipes organizadas, um jogo de gols, né? A gente viu 4 gols. E um jogo que interessa demais a seleção brasileira, porque o Brasil pode pegar uma dessas duas equipes já logo de cara no primeiro mata-mata da Copa do Mundo, dependendo da classificação do Brasil e do outro grupo, pode ter esse cruzamento. Então foi uma aula assim, de futebol, foi uma aula de incentivo, foi uma aula de correria, foi uma aula de persistência, como tem que ser uma Copa do Mundo, né, Natália? Não dá para entregar o jogo numa Copa do Mundo e essas duas equipes mostraram isso. Foi um jogo legal mesmo, foi um jogo bom de se ver. Eu também gostei, foi talvez o principal jogo dessa primeira parte, até agora, né? Dessa primeira parte da Copa do Mundo. Eu ainda prefiro enfrentar o Japão, depois de tudo que a gente viu, do que a Holanda numa fase de mata-mata. Não gostaria que o Brasil enfrentasse a Holanda logo de cara no primeiro mata-mata. Tenho medo dos holandeses. Nossa, sim. Aqueles laranjinhas ali, dá muito medo mesmo. A gente já sofreu bastante com os holandeses. Claro, não é a mesma seleção, mas a gente percebe situações ou comportamentos muito parecidos históricos da Holanda. E é bem difícil mesmo de enfrentar a Holanda. Agora, os japoneses, Morelli, são muito rápidos, né? E eles são menores. Os holandeses são altos ali. Os alemães também me chamou bastante atenção. A gente continua com aquele padrão ali daqueles alemães grandes, né? Inclusive, na parte superior, eles são mais corpulentos, que é mais difícil da gente ver hoje. Os jogadores são mais finos em cima, né? Mas os alemães são grandes. E os holandeses também maiores, bem maiores que os japoneses.
mas os japoneses arranjavam ali os cantinhos e corriam bastante, tentaram alguns contra-ataques. Foi um jogo bem divertido, é isso, né? Alguém daí pode enfrentar o Brasil com o Brasil avançando e uma dessas seleções também avançando. Falando em avançar, ô Morelli, vamos falar de novo de Brasil sobre Neymar, porque na sexta-feira a gente tem esse segundo jogo, que, ao que tudo indica, será o mais simples. Bem difícil de falar isso durante uma Copa do Mundo, mas, enfim, ainda mais com uma seleção que começou mal, que é a do Brasil. Mas o Neymar tem, né, essa esperança para o brasileiro. E você acha, ô Morelli, que ele fez falta já no primeiro jogo? Fez falta ali mais um atacante ali na frente de peso como o Neymar, inclusive para assustar a outra seleção? Você acha que a gente vai ter mesmo que ter o Neymar aí a partir do Haiti agora na sexta-feira? Natália, amigos, são duas condições diferentes. Primeiro, a gente tem que analisar a condição física clínica do Neymar. Ele ficou no banco contra o primeiro jogo da seleção, contra Marrocos, mas ele estava de tênis e ele ainda não treinou nenhuma vez com os jogadores no campo. Ele ainda continua fazendo o seu tratamento da panturrilha para tentar fortalecer o músculo e não sentir mais dores. Essa é a parte clínica. Eu penso que para o Haiti, na sexta-feira, é muito difícil que o Neymar jogue, porque não dá tempo. Você ainda tem que saber como é que está a parte clínica, provavelmente vai ter uma informação hoje, algum boletim da situação do Neymar. Ele continua fazendo os tratamentos, aí provavelmente vai fazer um novo exame para ver como é que está isso, se está curado ou se não está curada essa lesão na panturrilha. E a segunda parte, Natália, é você se condicionar para uma partida de futebol. Hoje o Neymar não consegue dar piques, dar arranques, chutar a bola com desenvoltura, com força, tudo isso ainda precisa ser analisado e tem um protocolo, né? Um protocolo de melhora de condição física. O Neymar precisa entrar nesse protocolo para ficar no mesmo nível dos outros jogadores. O Neymar não está nesse nível ainda. A segunda parte da sua pergunta e da pergunta do brasileiro é se o Brasil vai ter o Neymar em campo e se ele pode ajudar essa seleção. Parece que tem uma filinha de substituições na cabeça do Ancelotti, né? Tem o Luiz Henrique, tem o Endrick, tem o Matheus Cunha, tem o Ryan, todos os jogadores de frente, de ataque, que parecem, neste momento, na frente do Neymar. Quando a gente vê uma seleção sem articulação, com dificuldades na saída de bola, com dificuldades para segurar a bola, sem um pouco de personalidade, como a gente viu no sábado contra Marrocos, a gente logo pensa, poxa, tem o Neymar no banco. Será que ele não consegue melhorar essa seleção? É uma dúvida natural do torcedor que queria vê-lo na seleção e na Copa do Mundo. A gente também tem essa dúvida, mas eu penso que ainda tem um caminho para percorrer nessa condição, né? Nessa condição física e clínica do Neymar na seleção brasileira. Eu não tenho certeza e não tenho essa informação precisa de que ele joga contra o Haiti, mas talvez contra a Escócia, o terceiro jogo do Brasil, na fase de grupos, aí sim ele ficaria à disposição do Ancelotti para poder ajudar. Se vai ajudar, a gente só vai descobrir dentro de campo. Perfeito. O Morelli, e a gente teve outros jogos também, enfim, durante o final de semana, não foram tão divertidos quanto Holanda e Japão, até mesmo como o da Alemanha contra a Curaçao, pelo inusitado de Curaçao participar, mas outros jogos bastante interessantes de se acompanhar. Quem gosta de Copa do Mundo assiste a tudo, né, o Morelli? Se emociona com as torcidas, com as danças, com tudo. Tudo é muito emocionante. É o clima de Copa do Mundo. Você vai para ver a sua seleção, você vai para ver a seleção vizinha, você vai para ver a seleção de algum jogador legal, você vai para torcer a favor, para torcer contra, você quer participar da festa. Esse é o clima de Copa do Mundo. Você quer participar da festa de alguma forma. Então a gente está vendo os estádios lotados, isso era uma preocupação que a FIFA tinha. O jogo com o Brasil, por exemplo, Brasil e Marrocos, teve 80 mil pessoas, 80 mil pessoas. 2 vezes o que, por exemplo, o Corinthians consegue colocar no seu estádio, o Palmeiras, os times brasileiros, de modo geral, que têm capacidades ali de 30, 40 mil lugares, 2 vezes esse público dentro de um estádio numa Copa do Mundo. E, Natália, amigos, é um público diferente, é um público mais leve, é um público que se diverte, é um público que acompanha o Brasil, que torce, que leva a bandeira, que vai fantasiado.
para o jogo, fantasiado com algumas roupas. Eu vi um super-herói brasileiro com uma camisa azul, uma calça azul. Estava muito legal, diferente. Nada a ver com o Brasil, nunca tinha visto as cores daquele personagem, mas ele era o personagem brasileiro. Tinha até cara de americano, não consegui falar com ele. Mas, assim, todo mundo quer se divertir, quer participar de alguma forma dessa festa que é a Copa do Mundo. Dentro de campo é outra coisa. Dentro de campo é tudo muito sério, é tudo muito organizado, é tudo muito... tem que acontecer do jeito que tem que acontecer. E aí quem ganha uma Copa do Mundo, a gente sabe que fica 4 anos numa boa, como está a Argentina agora, né? 4 anos bebendo dessa conquista até a próxima edição de Copa do Mundo. Então, o público está legal. O jogo dos Estados Unidos também, eu assisti num pub aqui em Nova York, queria ver como é que era a reação do americano em relação ao futebol. Eu estou falando isso porque teve também, no fim de semana, a final da NBA, do time de Nova York, e o povo estava muito ligado, viu, Natália? Estava muito ligado nessa final. Quando eu voltei do estádio do jogo do Brasil... no seu Instagram. Eu caí no meio da confusão toda, da festa nas ruas, e eu fiquei andando por ali umas 2 horas até achar o metrô para ir para minha casa. Não é fácil, o povo estava na rua se divertindo demais. E a seleção dos Estados Unidos fez bonito, ganhou, e os torcedores americanos festejaram, eu vi isso, presenciei, no estádio, pelas imagens, e também na rua, o americano torcendo para a sua seleção aqui na Copa do Mundo. É bem legal isso, é o envolvimento do futebol, Natália. E jogaram direitinho, né, Morelli? Foi um jogo bonito de acompanhar, assim, de ver a seleção americana tão acertadinha. Jogaram bonito, jogaram com leveza, jogaram com graça, jogaram com disposição, e ganharam a partida de uma forma, no meu modo de ver, até fácil demais, fácil demais. O Paraguai, que era uma aposta, que era um sul-americano, que a gente conhece mais, que a gente vê mais, inclusive com a presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Gomes, como Maurício. A gente viu um Paraguai ruim e um time americano, Estados Unidos, bem melhor. Está aí a festa na foto deles comemorando. E eu gostei dessa camisa, viu, Natália? Achei bonita essa camisa. Achei bonita a camisa. Achei bem bonita. Os uniformes americanos são muito bonitos, né? Das Olimpíadas de Inverno, acho que são dos mais bonitos. Eles são muito estilosos, assim, ousados, né? Eles colocaram umas ondas aí nesse uniforme desse que a gente viu aí. Eu também achei muito bonito. E as cores são lindas também, né? Morelli, falando de Estados Unidos, que estreou muito bem, hoje tem a estreia de outra seleção que do lado de fora do campo é inimiga dos Estados Unidos, está em guerra contra os Estados Unidos, que é o Irã. E tem, claro, uma grande expectativa para a gente acompanhar o mundo inteiro querendo ver como que vai ser isso. A gente sabe já como os iranianos foram tratados pelos Estados Unidos, FIFA deixou a situação correr, entendendo que o país sede é quem coloca ali as regras e segue com os seus entendimentos. Os iranianos demoraram para conseguir o visto, demoraram para conseguir entrar no país, não quiseram sair dos Estados Unidos, se concentram no México, e Estados Unidos impediram no primeiro momento deles ficarem mais tempo no país, e mesmo agora, com uma liberação de 36 horas, a gente já fez até entrevista com o preparador físico dizendo que isso não é a melhor situação para os jogadores. Mas, enfim, é como está acontecendo. E hoje eles estreiam, né, Morelli? Eles estreiam e a grande expectativa é saber como é que o público no estádio vai receber a seleção do Irã. Esportivamente, Natália, o Irã não tem uma condição igual a todos os outros participantes da Copa do Mundo. E isso é ruim para a FIFA, e a gente tem que pôr esse dedo na ferida, porque a FIFA ficou calada observando tudo isso. A FIFA apenas conseguiu fazer com que o Irã disputasse a Copa do Mundo. Porque lá atrás, Natália, existia a possibilidade do Irã sair e de algum outro clube, alguma outra seleção, outro país, ser convidado para ocupar o lugar do Irã. A FIFA bateu o martelo, convenceu o pessoal do Irã de que eles deveriam disputar a Copa do Mundo, porque era importante, mesmo na condição atual, mesmo numa condição de guerra. Agora está tendo a negociação da paz e a gente volta para que essa negociação dê certo, dê fruto e que mais uma guerra se acabe nesse planeta. Mas a gente tem que analisar do ponto de vista esportivo, e do ponto de vista esportivo, o Irã não teve e não tem as mesmas condições do que as outras 47
seleções credenciadas para a Copa do Mundo. Isso a gente precisa falar. Eles vão jogar, eles vão embora, eles não treinaram onde eles tinham combinado, eles foram para o México, eles vão nesse vai e vem o tempo todo, eles tiveram vistos negados. Então, assim, é uma pressão muito grande, e é uma expectativa enorme para saber como é que o público de modo geral, não sei se é público americano, se é público de descendentes do Irã no país, se é público latino que gosta de futebol, a gente vai ver no estádio como é que o público vai se comportar diante da presença da seleção do Irã na Copa do Mundo. Eu imagino que vai ser uma coisa bem acolhedora. Eu imagino que o torcedor vai acolher a seleção do Irã nessa estreia e também nas outras partidas que o Irã fará na Copa do Mundo, mas a gente tem que esperar por isso. Ô, Morelli, inclusive, como você tem visto, já encontrou com o ICE aí, fazendo operação, conversando com outros turistas, você percebe um medo dessas populações de fora dos Estados Unidos em relação ao ICE? Tinha também essa expectativa e, claro, a Copa só está começando. E como a gente também vem relatando, o ICE segue fazendo as suas operações normalmente. Não foi impedido de chegar perto dos estádios, pode fazer uma operação perto dos estádios normalmente. As pessoas estão com medo por aí, ô Morelli, até mesmo você, como você, desde que você chegou, tem visto a situação um pouco mais tranquila do que você imaginava? Olha, por enquanto, em relação a isso, eu não esbarrei em nenhuma confusão desse tipo, nenhum estrangeiro sendo barrado. Eu presenciei uma situação com 2 policiais, com brasileiros, aí eu fui ver o que estava acontecendo. Os brasileiros estavam sendo multados uma multa de $25, porque estavam tomando bebida alcoólica na rua. Isso não pode em Nova York, isso não pode nos Estados Unidos. Eles sabiam disso, mas eles colocaram uma proteção na bebida para que não aparecesse. Mesmo assim, os policiais identificaram, conversaram com os brasileiros, eles eram do Paraná, conversaram com os brasileiros e aplicaram essa multa de $25. E eles estavam fazendo esse trabalho com quem eles achassem na rua bebendo bebida alcoólica em lugar público. Não pode. Então, assim, foi o que mais perto eu vi dessa abordagem. No Mundial de Clubes do ano passado, Natália, eu conversei também com alguns brasileiros, eles estavam muito mais preocupados. Eles estavam muito mais temerosos e eles estavam muito mais reservados em suas casas, sobretudo nos fins de semana, sem ficar dando bobeira na rua. O ano passado era um pouco assim. Esse ano, eu acho que as pessoas, os latinos, os imigrantes, eles estão se misturando muito mais com os torcedores de uma Copa do Mundo. Eu sei que o ICE está aí, eu sei que tem essa situação, mas eu acho que tem um pouco mais de tranquilidade em relação à presença do estrangeiro durante o Mundial. Eu acho que existe uma conversa nesse sentido para que as coisas fiquem um pouco mais arejadas nessa condição para o estrangeiro. Porque tem muito turista que vem para ver a Copa e vai embora. E aí você não sabe como é que você pode reagir e quais as consequências de uma reação, até para os Estados Unidos, país sede, em relação a isso. A FIFA não se mete nesse assunto também. A FIFA aceita o que foi determinado pelo governo do Donald Trump, mas a gente está acompanhando sim. Por enquanto, ainda não encontrei nenhuma situação desse tipo, Natália. Agora, Morelli, para a gente encerrar esse resumão do que foi, do que vai ser, não dá para a gente não comentar de Lamine Yamal. É das maiores estreias que o mundo inteiro quer ver esse menino jogar tudo que ele sabe à frente ali da Espanha, que estreia hoje, nesta segunda-feira, na Copa do Mundo, ô Morelli. É o melhor jogador novo, talvez, dessa Copa do Mundo. Eu falo novo porque você tem Messi, você tem Cristiano Ronaldo, você tem alguns outros, Harry Kane, você tem alguns outros jogadores que podem competir com ele. Mas o Lamine Yamal, até vazou uma foto dele fazendo compra no supermercado nos Estados Unidos, o tão preocupado que ele estava com a estreia, o nervosismo. A gente ouviu o Brasil falar muito de nervosismo de estreia, e o menino está fazendo compra às vésperas de estrear na Copa do Mundo. É o melhor jogador em atividade, talvez, neste momento.
Todo mundo quer ver o Lamine Yamal jogar. É um menino que ainda faz trabalho. Do ano passado, Natália, no ano passado, ele estava fazendo... E nas competições que ele disputa na Europa, ele tem um período de licença do time, do futebol, para ele fazer trabalhos escolares. Ele precisa passar de ano. Ele é novinho, 18 anos, 19 anos, e ele precisava fazer trabalhos escolares, então ele tinha na rotina dele o treino, o jogo, as atividades esportivas e um momento para ele fazer os trabalhos escolares para passar de ano de tão novo que ele é. O Brasil ia ter também o Estevão, também o Vinho, que todo mundo queria ver, que jogou no Palmeiras, joga no Chelsea, não veio porque está machucado, mas o Lamine Yamal é a grande sensação dessa Copa do Mundo, a grande sensação da Espanha, que é, sim, um dos candidatos, uma das candidatas a ganhar a Copa do Mundo, Natália. É isso mesmo, não está em qualquer seleção, né? Mas esse jeitinho do Lamine Yamal lembra um pouco a nossa Raíssa Leal. Lembra quando ela surgiu? Até hoje, né? Ela não saiu ainda da escola, está terminando ali todos os estudos dela. Mas lá naquelas Olimpíadas de Paris, acho que foi, né? Quando ela estreou e ganhou. Perguntaram também para ela, como é que vai ser? Ela, agora eu preciso estudar para as minhas provas. Parece que essa leveza jovem, Morelli, deles talvez não entenderem o tamanho daquilo tudo que eles vão conseguir, talvez, porque o jovem não tem ainda muita dimensão de vida inteira, né? Talvez isso os ajude a levar com tudo muito mais leve, né? Muito mais tranquilo, porque é uma pressão danada, é uma nação inteira querendo que você faça tudo que você possa fazer para trazer essa taça. Talvez eles não percebam ou não entendam profundamente toda essa pressão, né? E isso pode ser que ajude, né? É uma geração que faz muitas coisas ao mesmo tempo. E é muito bom ser assim. Tem espaço para todo mundo. E essa leveza talvez faça o Lamine Yamal mais soltinho, mais alegre, mais divertido. Ele tem muita pegada do Neymar também. Ele é um jogador sério, mas ele é um jogador se diverte demais, que sabe levar a vida, que é tranquilo com as coisas. Então, tudo isso ajuda, no meu modo de ver, dentro de campo também. A gente vê aquelas imagens do Ronaldo, aos 17 anos, participando da seleção consagrada em 94. Ele também, né, tinha uma cara de adolescente ali, parecia que não acompanhava tudo, toda aquela bagunça que a seleção fazia. Tava ali Romário no auge, em um dos seus auges, e ele ali mais tranquilão. É diferente mesmo de ver o Lamine Yamal agora, por exemplo, até porque ele chega como o grande astro da seleção dele. Tá certo, Robson Morelli tá sempre aqui com a gente no Acorda Metrópolis, trazendo esse resumão do dia. E o Morelli volta ao vivo às 9h30 da manhã no Corneta Metrópolis, certo? Muito bom dia, bom trabalho, Morelli. Bom dia a todos, obrigado, Natália. Valeu. É isso, Robson Morelli é um dos nossos correspondentes, Ivan Moré também tá com ele lá